Olá, estamos de volta em mais um bate-papo promovido pelo Caminho Ideal, que é a nossa igreja escola, que visa trazer um novo conceito para te ensinar a verdadeira palavra. Eu sou Rosângela Martins e eu estou aqui com o Júnior Franco. E hoje nós vamos falar de um tema que foi muito requisitado aí pela nossa audiência, que é falar sobre liderança. E a gente trouxe um tema super legal aqui para você aprender como você se torna um líder de sucesso. Será, Júnior, que todos os líderes que estão aqui com a gente, ou líderes que vão aprender, né, algumas novidades, algumas dicas que a gente vai passar aqui para vocês, conhecem quais são os 7 fatores críticos de sucesso, sobre como ele domina uma liderança e ele tem muito resultado? Olha, Rosângela, se todos sabem desses 7 fatores, eu não vou saber te responder, mas no final da live aqui, sim, tá? E pessoal, nós preparamos um material muito rico, muito especial para vocês, tá? Esse material nós tiramos do nosso dia a dia mesmo, da nossa prática, do que nós executamos no nosso dia a dia. E é muito legal, até antes da gente entrar nesses 7 fatores, Rosângela, eu queria até contextualizar aqui alguns pontos que a gente tomou nota, né? Então é muito importante. E o que é legal? Que vocês se inscrevam aí, tá? Se inscrevam no nosso canal, curtam lá, né? Deixam a curtida de vocês, que é muito importante para que vocês possam dar sequência em todo esse material também, tá bom? Eu tive cuidado de fazer algumas anotações, o tema é tão importante que eu fiz várias anotações aqui para a gente poder ir compartilhando. Mas antes, Rosângela, de entrar nos fatores, o que é legal, né? Esse tema é um tema muito, muito especial. E eu queria só contextualizar 2 pontos aqui, né? Para você ser realmente um grande líder de sucesso, tem 2 pontos, né? Um, a gente falou na live passada, que primeiro você tem que ser um profissional de grandes resultados constantes. E o segundo, você se torna líder, né? Que é o tema que a gente vai aprofundar um pouco hoje. Só que para você ser líder, aí entra um fator. Quando você entrega o resultado que a gente falou, você começa a ter conhecimentos técnicos para treinar outras pessoas para executar aquilo com a excelência que você executou. E o segundo ponto já tem que ser da própria pessoa, porque aí você começa a trabalhar com pessoas, que é você gostar de pessoas, para que você possa ajudar as pessoas a realizar sonhos, tá? Aí que entra um verdadeiro papel do líder. E tem 2 pontos que é muito legal, que vai percorrer aqui na nossa fala. Se você observar, o líder, ele tem 2 comportamentos. Ele tem um comportamento de professor e um de pai. Por que professor? Porque o professor, Rosângela, ele tem que ensinar, ele tem que capacitar, ele tem que orientar, né? Ele tem que treinar muito a sua equipe, né? Para que você possa ter um grande resultado. E por que pai? Porque o pai, ele corrige, né? Ele orienta, ele tira o medo do filho, ele passa segurança para o filho, ele não desiste do filho nunca. Então ele está sempre junto, orientando e capacitando com esses 2 papéis aí fundamentais, né? Até um grande amigo meu, que é o meu mentor hoje, né? Que é o José Paulo, na verdade, e tudo que a gente vai passar aqui hoje está baseado nesses conhecimentos que ele passou para nós dentro do grupo que nós trabalhamos, que é o Grupo Ideal Trends, né? E ele passou para mim, Rosângela, uma vez que foi muito legal. Ele falou: Júnior, você ser pai é você educar o seu filho para que a sua presença seja desnecessária. Eu vou repetir. Você ser pai é educar o seu filho para que a sua presença seja desnecessária. Poxa, achei fantástico aquilo ali e eu acho que conecta muito com a liderança, uma liderança de sucesso. Então, ser líder é você capacitar a sua equipe, orientar a sua equipe para que realmente a sua presença seja desnecessária. De que forma? Ajudando ele a entregar resultado, formando líderes para que as pessoas assumam o seu lugar e toquem com bastante excelência e melhor do que você faz. Então, eu queria apenas contextualizar esses 2 pontos aqui antes da gente entrar nesses 7 fatores, né? E esses 7 fatores é muito importante que a gente vai falar daqui a pouco. É verdade. E, Júnior, quando a gente fala, e realmente quer dizer, você sendo um líder, você teria o papel do pai, o papel de um professor. Aliás, ele está muito atrelado realmente a, eu diria, não uma chama que a gente tem aqui dentro, mas na essência de que seja cada atitude, cada postura que você toma, ela seja realmente de uma forma natural, de uma forma que você queira acrescentar, desenvolver as pessoas que trabalham com você, porque um pai tem bastante paciência, né? E o professor, uma vez, ele muda muitas vezes a didática para poder
conectar. Tem aquele professor que as pessoas eu diria que aprende pelo falar, as pessoas que aprendem, as pessoas que aprendem ouvindo e aquelas que gostam de ver o desenho, né? Para você poder se adaptar, se moldar ali para transferir esse conhecimento e cada vez mais tornar líderes, né? Pessoas melhores que a gente. E o que é muito importante, Júnior, a gente fazer uma boa definição aqui, que é uma definição que a gente aprendeu, a gente gosta muito, a gente trabalha com essa definição sobre liderança, tá? Então, o que é liderar? Vicente Falcone, ele traz uma definição interessante, que ele fala que liderar é bater meta, fazendo certo através das pessoas. Então, trazendo aqui na prática, gente, o líder, ele tem que entregar resultado. Não tem jeito, faz parte, né? A principal missão do líder é entregar esse resultado. Por um período anteriormente, ele fez com as próprias mãos. Ele se tornou um líder, agora ele tem que fazer esse mesmo resultado através da sua equipe. Só que dentro de uma cultura, né, fazendo da forma certa, no qual a sua empresa exista ali às vezes os princípios, né, a dinâmica de trabalho que você está inserido. Então, dentro do contexto que você participa, você precisa entregar esse resultado. Certo, Júnior? É isso aí, Rosângela. E seguindo, a gente vai falar agora um pouquinho do primeiro fator crítico que você precisa dominar para ter sucesso aí na sua liderança. Muito bom. A sua definição, Rosângela, é excelente, né? A gente usa isso. Só que é o que eu sempre comento, e eu vou até antecipar um pouquinho a minha fala do final. A teoria para a prática, ela tem muita diferença entre teoria e prática. E o que a gente vai passar aqui agora são realmente conhecimentos da prática mesmo, do dia a dia que a gente vive. Então, é aí que mora realmente a grande diferença, é aí que muitos líderes, na verdade, não têm sucesso, porque esses 7 fatores ele tem que caminhar muito de mão dada um com o outro, porque eles são complementares a tudo isso, né? Então, anotem aí para que vocês revisem isso. Isso é um conteúdo exclusivo do nosso dia a dia, que vem fazendo realmente grandes pessoas se tornarem grandes líderes dentro do grupo, tá bom? Então, vamos lá para o primeiro, Rosângela. O primeiro fator, pessoal, é você ser exemplo, tá? E dentro de você ser exemplo, eu vou detalhar aqui 3 pontos que precisa caminhar muito forte. Primeiro ponto, você precisa viver a cultura da companhia que você trabalha, tá bom? Lembrando que a gente sempre está comentando que o profissional do século XXI, ele vai definir a empresa que ele vai trabalhar, inverter um pouco. Você vai avaliar a empresa, se essa empresa tem uma cultura, um princípio, princípios de crescimento, meritocracia. Então, quando você encontra isso, aí é com você agora. Você tem que ser exemplo em viver tudo isso na prática. Porque é aí que entra, Rosângela, uma primeira diferença entre você entender a cultura e viver a cultura. Então você tem que ser exemplo vivendo essa cultura. E a própria palavra exemplo, você tem que ser exemplo como? Exemplos, vamos dizer assim, que talvez possa ser básico, mas às vezes pecam. Você tem que ser exemplo com horário, você tem que ser exemplo com postura, você tem que ser exemplo em busca de conhecimento, você tem que ser exemplo de entrega de resultado. Porque você está falando, o seu conceito foi muito bom, que liderar é você entregar resultado através das pessoas. Então você precisa ser esse exemplo. E o terceiro ponto dentro de ser exemplo é você ser referência. Esse ponto é muito importante. A sua equipe, Rosângela, precisa entender e enxergar você como uma referência. Uma pessoa que ela busque para solucionar alguns problemas, que tudo que ela vai fazer, ela tem que se inspirar em você. Então você tem que ser referência. Então o primeiro tópico é você ser exemplo e tem esses 3 pontos, que é viver a cultura, ser exemplo mesmo no dia a dia com o que você está fazendo, com as suas ações e você ser referência. E eu só quero fechar esse tópico aqui, e o exemplo, você tem que ser exemplo não só no seu horário de trabalho, olha só, você tem que ser exemplo na sua vida. Nós já falamos que o caminho ideal, o Ideal Way, ele vem aí para trabalhar forte, né, que é uma igreja escola, as 7 áreas da vida, entendeu? Então é muito importante isso. Então você tem que ser exemplo em tudo que você faz. Legal? É verdade, Júnior. E na verdade, liderar pelo exemplo, eu acho que não é a melhor forma, é a única, né? Então a liderança pelo exemplo, ela já traduz ali as pessoas que você vai construir, como que você quer que as pessoas ajam, né? Se você não tem ali as atitudes, se você não é o exemplo. Então, Júnior, realmente acho que é o primeiro fator, o líder tomar bastante cuidado, porque ele, a todo momento, você olha às vezes para 50, 100, 200 pessoas.
e ao contrário você tem 200, 100 ou 50 olhando para você. Então você passa a ser um destaque porque você tem um cargo de liderança. Então essa dica, chave de ouro aí que o Júnior compartilhou, não deixa aí de ter realmente o exemplo, né, dentro aí dos seus princípios, os valores aí para você dominar. O segundo ponto, Júnior, que a gente vai falar aqui um pouquinho, é um dos maiores desafios que todo e qualquer líder, quando assume, né, ou quando ele já está nessa atividade, ele enfrenta, que é saber contratar a pessoa certa. É uma habilidade, pessoal, que quando ela é bem desenvolvida e bem aplicada, tudo aquilo que você contratou, aqueles profissionais, não tenha dúvida que eles darão bons frutos, né? Atenderão aí a sua expectativa. Tem um grande sábio, ele fala que contratar certo, né, você tem 50% de chance de dar errado. E se você já contrata errado? Então, o líder, muitas vezes, a gente acaba contratando as pessoas pelo currículo. Ou seja, você avalia as competências que a pessoa tem e faz ali a contratação. Mas hoje 70% desligam pelos comportamentos, pela essência que a pessoa ela apresentou diante ali no dia a dia de trabalho. Então é super relevante quando você faz essa contratação, você avaliar aí 3 valores que o Júnior vai detalhar aqui um pouquinho pra gente, para que você tenha sucesso e êxito nessa contratação. Então, esse profissional, pessoal, além da gente avaliar a essência, né, que a entrevista requer um bom bate-papo, você deixar esse colaborador, esse futuro colaborador super à vontade para fazer as perguntas certas, né, sair um pouquinho daquela entrevista padronizada, aquele roteirinho que geralmente algumas empresas trabalham, mas para que você possa deixar a pessoa bem à vontade para conhecer quais são os sonhos dessa pessoa, situações que ela vivenciou, como que eu detecto se é uma pessoa que tem uma boa inteligência emocional, que ela tem um equilíbrio, né? Ou seja, que numa primeira pressão ali, ela não vai espanar, ou ela não vai revidar, né? Mudar ali o comportamento. Então, você tem que realmente ter a habilidade ali de avaliar bastante essa essência. E a gente vai também preparar o material de como você contrata a pessoa certa. Não perca esse vídeo, né? Nós temos aí a programação nos próximos eventos, no qual a gente vai simular aqui e trazer bastante conteúdo prático e assertivo para você fazer uma boa contratação. E esses 3 pilares que a gente vai falar aqui um pouquinho, que você pode avaliar numa contratação, que é você avaliar se a pessoa tem integridade, inteligência e energia. Vou pedir para o Júnior detalhar um pouquinho cada um desses pilares. O Júnior, que é um dos nossos especialistas aqui em contratações na Ideal Trends, ele traz com profundidade, né, e bastante clareza um pouquinho desses pilares. É isso aí, Rosângela. Então, o segundo tópico é você saber contratar. Por quê? Porque você vai precisar, como líder, crescer a sua equipe, você vai precisar realmente formar pessoas e realmente multiplicar todo esse conhecimento. E a Rosângela colocou muito bem, nós vamos trazer um tópico exclusivo para isso, tá? Mas os 3 pilares são esse, é integridade, inteligência e energia. E nesse treinamento a gente vai detalhar um pouco mais sobre tudo isso, perfeito? O terceiro tópico, Rosângela, é muito importante, que é você saber planejar, tá? Você que é um líder de sucesso, você tem que saber planejar. E o que é planejar? Eu coloquei alguns pontos aqui. Você precisa definir metas muito claras, tá? São metas desafiadoras e entregáveis, possíveis de ser entregue. Você precisa definir estratégia. Qual que é a estratégia que eu vou executar para atingir essa meta? Então, além de você definir a meta, você precisa ser um grande estrategista de como que você vai atingir essa meta. Terceiro, que está dentro do saber planejar, é você planejar os indicadores inteligentes que vai te dar a visão. Indicador é para dar visão para tomar decisão. Então você, como líder de sucesso, você tem que saber identificar e definir os indicadores, Rosângela, que vai te ajudar a buscar esse resultado que está dentro da meta e da estratégia. Eu vou dar um exemplo bem rápido aqui. Se você adquire um carro 0 km, blindado, para fazer uma viagem, só que você tem só 2 temas que não tem no carro, Rosângela. Você não tem o marcador de combustível e não tem o velocímetro. O que vai acontecer na condução da sua viagem? Você concorda que você vai ter algum tipo de problema? Com certeza. Então, é a mesma coisa o líder que não sabe trabalhar os indicadores corretos. Quarto, você tem que ter as ferramentas de trabalho. Você precisa dar as ferramentas de trabalho para a sua equipe, que é dar as condições para que ele possa entregar resultado. Então, o terceiro tópico aqui, que é o terceiro fator, é você saber planejar. Planejar meta, planejar estratégia e planejar os indicadores que vão te levar realmente para o resultado. Porque a meta, olha que legal, meta, Rosângela, você não controla.
Você apenas definiu a meta e um alvo que você quer atingir. Agora, as medidas de direção para você chegar nesse resultado, você controla. E você controla através de indicador, que o indicador vai te dar a visão para você tomar uma decisão. Então, esse é o terceiro fator importante. Fantástico, Júnior. E tem aquela frase, quem planeja fracassar, fracassa em planejar. Então, quem planeja fracassar, fracassa em planejar. É isso não aí. tem como, se você não tem ali um bom planejamento, né, de uma forma ali transferida para a sua equipe com bastante clareza, você tende realmente a não ter o resultado, né, que a maior dificuldade, eu diria, não é o planejamento, mas sim a execução, né, assegurar que aquilo que você planejou possa acontecer na prática. E falando agora aqui para vocês sobre o quarto fator crítico de sucesso, é sobre ter a boa comunicação. Excelente. Pessoal, nós estamos na era de comunicação. Comunicação é tudo. Essa boa comunicação, ela está muito atrelada também da forma como o líder transmite a visão para a sua equipe, certo? E a visão, ela está atrelada justamente às vezes na meta, no resultado, ou como que a empresa visa estar daqui a alguns anos. E ela tem que ser uma comunicação muito clara para que você também possa engajar as pessoas que trabalham com você. Se hoje você parar um liderado e perguntar para ele qual é a nossa meta, qual que é a nossa missão, será que ele tem com bastante clareza? Ele tem realmente ali a clareza de como que foi o planejamento, como que a gente vai fazer para executar essa meta? Então você tem que ter realmente uma ótima comunicação para declarar a visão, porque a visão, ela mostra para as pessoas possibilidades de crescimento, se você alcançar esse objetivo, onde que você vai chegar. Eu costumo dizer, declarou? Peça para que a sua equipe possa repetir isso para que você tenha clareza ali se todos estão alinhados dentro dessa mesma visão. Uma outra dica que a gente sempre fala aqui, que são as palavras aí do Júnior, sobre você treinar a sua equipe. E treinar, pessoal, no método que dá certo. É realmente ensinar o caminho das pedras para que aquelas pessoas possam ter resultado. Treino duro, jogo fácil. Agora, se o jogo é fácil, né? Se o treino é fácil, o jogo é duro. Então, você precisa realmente ter ali toda essa passagem de comunicação, toda a parte desse treinamento ser feito com bastante clareza, com bastante simulação. A gente costuma, Júnior, falar bastante que um bom líder, além dele ensinar, ele simula, ele faz... Você entendeu? Vamos simular. Agora me liga, eu vou ser aqui a empresa e você vai ser o cliente. Depois vamos inverter, você vai ser o cliente e eu... Vamos inverter, na verdade, agora você vai ser a empresa e eu o cliente. Nada resiste, pessoal, à boa prática. E ali você já tira aquele primeiro frio na barriga, a equipe já fica super alinhada, né? E tem certeza aí que você vai conseguir atingir esse resultado. E também, pessoal, faz parte da boa comunicação de toda a liderança um bom feedback. A gente costuma dizer aqui que o feedback é o café da manhã dos campeões. E dar feedback nas pessoas, nos seus liderados, é importante para eles saberem o quão perto ou longe eles estão dos objetivos de crescimento, a performance dessa pessoa dentro ali da equipe, como que você transmite esse feedback de tal forma que não desmotiva, né? E eu costumo dizer, Júnior, que um bom feedback que tem efeito é o outro mudar ou ajustar aquilo que você conseguiu transmitir na sua mensagem nesse feedback. E a gente tem a dica aqui de sucesso para que você tenha resultado nesse feedback, é fazer ele com o método sanduíche. E o método sanduíche nada mais é do que o profissional sentou para você dar o feedback, começa primeiro elogiando, reconhece as qualidades dessa pessoa. Na segunda etapa, você coloca todas as oportunidades de melhoria, cuidado para não usar um tom de crítica, mas as oportunidades da melhoria sempre com exemplos. Você, líder, traga o exemplo, traga a situação, para que você seja super claro nessa comunicação desse feedback. E depois você finaliza aí com o sanduíche positivo novamente, reconhecendo e dizendo, olha, ajustando esses pontos aqui, eu acredito que você é capaz, você vai melhorar e você vai atingir grandes resultados dessa forma. Então fica uma dica aí campeã para você dar um feedback de excelência. Então, pessoal, a comunicação ela vem desde a visão, desde a gente treinar, a forma como a gente treina, como a gente prepara a nossa equipe, até o momento que eu dou um feedback para ajustar ali os trilhos, né, para que o outro possa caminhar aí dentro das suas perspectivas e crescer junto à sua empresa. E agora, Júnior, vamos falar aí sobre o quinto fator crítico de sucesso? Sim, vamos lá. Tem bastante coisa para detalhar nesse fator, que eu acho que é um dos mais importantes, tá, Rosângela? Só que eu só queria reforçar o que você passou aqui, que eu acho muito legal, essa parte da simulação. Eu também não tinha essa consciência
que uma simulação você consegue realmente preparar uma pessoa para que ele enfrente qualquer objeção que venha, tanto na área comercial, área financeira, área de cobrança, área técnica. Então, quando eu fui exposto a esse modelo de treinamento, foi uma mudança fantástica que teve e hoje isso é aplicado, né? Então fica a dica aí desses pontos aí, a simulação com a sua equipe, para você resgatar se o que você passou fez sentido, ou até mesmo quando você percebe alguma coisa que ele não está legal, traz ele para uma sala no individual e simula com ele. Isso, Rosângela, é um divisor de águas na liderança de sucesso. E até, Júnior, quando você tem a simulação no campo, na prática, no momento que o seu colaborador está executando as atividades, ele está tendo a dificuldade e o líder fala, vem aqui que eu vou fazer agora um ao vivo, me acompanha. É isso ou aí. desde programar, desde fazer as contas para ele, falar com o cliente, ir numa reunião presencial, mas a prática, isso já é um grande impacto e é bom que você realmente prova ainda mais uma vez para o seu liderado o quanto você, líder, está pronto para desenvolver e que ele tem que seguir os seus passos, que ele vai ter muito resultado. É isso aí. Você tem autoridade, né? Não é à toa que você foi um profissional de resultado. Então, muitas vezes você tem que ir lá e fazer. Muito bom, é isso aí. Bom, o quinto fator, pessoal, é estar presente. Líder de sucesso, ele está presente com a equipe. Ele está presente no quê? No acompanhamento, no dia a dia. Ele está onde as coisas acontecem, ele está no ambiente de trabalho que as coisas acontecem. Porque com isso você já vai conseguir identificar se ele está conseguindo colocar o método em prática, se ele está tendo alguma dificuldade de execução. Às vezes ele pode estar até com um problema pessoal e você como líder você tem que identificar todos esses pontos e já ir tratando isso no seu dia a dia, né? Isso é muito importante. E aí entra um ponto que, por exemplo, com esse acompanhamento, existem feedbacks que são agendados, que é o ponto que você falou ali, Rosângela, mas existem feedbacks que você pode dar no dia a dia, ajustando a rota em busca do seu objetivo e da sua meta através da estratégia. Então, você precisa estar presente para sentir a sua equipe. Você tem que ser o primeiro a iniciar o trabalho e o último a terminar. Líder de sucesso está sempre à frente, está sempre puxando a equipe, está dando o exemplo. Então você tem que estar presente. Outro ponto em estar presente. É muito importante você conhecer a equipe que você trabalha. Aqui muitas pessoas pecam, tá? Porque trabalha muito técnico, a meta, isso. Quando você precisa extrair o melhor de todo mundo. E como que você extrai o melhor de alguém se você não conhece a equipe que você trabalha? Eu não estou falando que você tem que ser amigo e invadir privacidade de ninguém. Não é isso. Você precisa conhecer a sua equipe, conhecer os medos, conhecer os sonhos, alinhar essas metas que você tem que entregar para o projeto como líder com as metas pessoais da sua equipe de trabalho, né? Então, esse é um ponto muito importante. Você tem que conhecer. E como que você conhece a sua equipe? Olha só que legal. Você conhece a sua equipe? Dentro da sua agenda, eu tenho 5 pessoas, eu tenho que reservar pelo menos almoçar com uma pessoa por dia da minha equipe, sabia? Eu tenho que tomar um café, eu tenho que almoçar, eu tenho que falar de vida, eu tenho que falar de sonhos, porque ali eu vou conhecendo a equipe que eu tenho, ele me tem como referência, eu consigo alinhar as expectativas que ele tem de crescimento com as metas da empresa e todo mundo avança realmente feliz e você entrega resultado. Legal? Um outro ponto aqui nessa parte de estar presente é você envolver a sua equipe. E aí entra um pouco da comunicação que você falou. O que é envolver a equipe? Você tem que fazer reuniões, você tem que apresentar a estratégia, você tem que participar a sua equipe. Você tem que engajar a sua equipe na missão, eles têm que comprar isso com você, eles têm que ter esse compromisso junto com você. Então é importantíssimo você envolver para conversas, para reuniões, ouvir críticas, às vezes, quando necessário. Por isso que você tem que ser um bom ouvinte para você conseguir extrair o melhor de tudo. Afinal, quem está na execução do dia a dia são eles. Por mais que você é um líder de resultado, né, você tem que estar à frente ali e ouvi-los para você ir melhorando a cada dia. Então, esse é um ponto muito legal de estar presente. E estar presente também, um outro ponto que eu acho fantástico é você reconhecer. Tem líderes que pecam nisso, em reconhecer a sua equipe. E o reconhecimento, às vezes, não é dinheiro, não. É reconhecer, né, a pessoa pelo trabalho, pela dedicação, pela entrega.
é realmente dar oportunidades para que essa pessoa cresça. E o melhor, Júnior, quando esse reconhecimento ele vem público. Sim. E aí, Rosângela, o reconhecimento tem que ser em público, deve ser em público. E você tem que realmente exaltar a sua equipe, porque o resultado quem entregou foi eles. Você apenas orientou. Então você tem que ter essa postura. E o outro ponto, mesmo você sendo líder, você tem que ter a postura de aprendiz. Sempre a sua xícara, Rosângela, como líder, tem que estar vazia. Você sempre tem algo a aprender. Todo dia você tem algo a aprender com alguém. E isso você se torna referência. A equipe percebe isso em você. Só que isso tem que ser de coração, né? Então, estar presente dentro desses pontos que foi colocado aqui, eu acredito que é um fator muito importante para que a liderança tenha sucesso. E esses pontos, Rosângela, que a gente vai partir aqui para o 6º e para o 7º já, você vê que não tem nada ligado apenas com o técnico. Eu vou falar no finalzinho, né? Mas não tem nada a ver com o técnico, tem a ver você se preocupar com as pessoas, em você querer o bem, você ter uma postura de humildade, você querer realmente extrair o melhor de cada um. Então, esse é o 5º ponto, estar presente. Fantástico, Júnior. Eu acho que quando a gente fala sobre a nossa chave de ouro é seu exemplo, ele se integra com cada uma desses fatores, né? Porque tudo ele tem que ser exemplo, ele está diante da situação, ele estar presente, ele ser participativo, Sim. ele ouvir, um líder aceitar a crítica, né, como uma oportunidade de melhoria, o líder diante de desafios contar com a equipe, ser um bom ouvinte. Isso aí sem dúvida faz toda a diferença e é a tal da liderança Gemba. Estar onde as coisas acontecem. Não é no momento que o circo está pegando fogo o líder corre, muito pelo contrário. Estar junto ali no centro, acompanhando e dando total tranquilidade ali para que todos vejam as ações, como que o líder vai agir para poder aí preparar a sua equipe. Então não deixa de você continuar sendo exemplo. E até, Rosângela, sempre a gente vai conversando, vem bastante coisas, né? Por isso que a comunicação tem que ser clara. Porque você comunica, você treina, você orienta, você acompanha, você está junto. Então a chance de você errar é mínima, porque você está muito próximo e a sua comunicação é clara, né? E dentro da comunicação você tem que resgatar também. Eu acho que é muito legal isso. Você como líder, quando comunica alguma coisa, faz o resgate, pede para a pessoa repetir. Mas com jeito, né? Senão você não é para confrontar ninguém. Você quer entender se a pessoa realmente entendeu e se faz sentido para ela. Então você tem que pedir para repetir e dentro disso você vai validando se você precisa ajustar alguma coisa ou não, né? E é verdade, né? Até porque as coisas você controla, mas as pessoas você precisa se relacionar, né? E tem tudo a ver aí com o que a gente está falando um pouquinho. E agora, pessoal, partindo aqui para o 6º fator crítico de sucesso aqui na sua liderança, é a inteligência emocional. A inteligência emocional, ela está muito ligada, pessoal, a você ter um equilíbrio diante das situações que acontecem, você conseguir manter o controle de si, não alterar o seu humor, o seu tom de voz, transparecer, às vezes, quando algo sai fora do controle. Um bom líder, pessoal, que tem essa inteligência emocional, é diante de qualquer situação que aconteça, ele tem inteligência de como ele vai agir, porque toda ação, ela gera uma reação. Líderes têm que tomar decisões com base em fatos, com base em dados, não com base apenas nas conversas, nas informações que chegam até você. Porque, líderes, sempre existe o outro lado. E nessa vida, tudo a gente resolve, né? Pode ter certeza que nessa vida tudo tem solução. O que a gente costuma dizer, quando não tem solução, olha para cima que você vai encontrar. Mas você precisa, diante dessas situações, ser o exemplo das pessoas saberem, poxa, aconteceu o problema, como que o meu líder agiu? Ele manteve aqui a tranquilidade, ele continuou se comunicando conosco, ele compartilhou, ele não se irritou, ele não perdeu o controle, falou coisas que não deveria, porque uma vez que a palavra ela é dita, uma vez que a sua atitude ela é concretizada, você vai precisar voltar atrás e se redimir, pedir desculpa. Mas mantenha o controle para que você não precise disso. Então seja realmente uma pessoa crítica na visão do que aconteceu, literalmente é o que nós falamos no vídeo passado. Primeira coisa, conta até 10, que é a receita da vovó.
que está lá no livro Inteligência Emocional do Daniel Goleman. Ele traz dicas, sacadas super legais para você ter bastante essa inteligência emocional e também desenvolver o equilíbrio, tá? Somos seres humanos, ninguém aqui é de ferro, mas você como líder tem que ser o exemplo, você precisa transparecer essa tranquilidade, senão você às vezes é visto como o famoso esquentadinho, ou acontece um problema, a equipe demora a trazer para você porque já sabe a sua reação. Então, quando você se mostra uma pessoa ouvinte, uma pessoa sensata, você avalia o bom senso, você escuta o outro lado, né? Você vai mostrar, ajudar, e quando você não conseguir, você vai compartilhar. É todo esse relacionamento que você constrói com a sua equipe e que diante das situações você também consegue ter um melhor controle. Então, fica a dica aí. Tem inteligência emocional junto ao equilíbrio. Porque às vezes eu sei como agir, mas eu não me equilibro e acabo escorregando. Sim. Então, um fator aí crítico para você, líder, né? Conseguir ter sempre as coisas sob controle e continuar sendo o exemplo. Pessoal, a nossa chave de ouro é você ser o exemplo. Tudo sempre você está sendo exemplo em cada atitude, que as pessoas que convivem com você já sabem, o dia que elas passarem por essa situação, às vezes elas vão pensar, bom, se o meu líder tivesse aqui, o que ele faria? E eles viram o líder agindo certo, então eles vão agir da forma certa também. Então fica esse fator crítico aí para você aprender e realmente aplicar no seu dia a dia. É isso aí, Rosângela. E tá muito ligado, porque a gente falou que, bem no comecinho aqui, que você precisa ser referência, né? E você tem que ser referência em tudo. Por isso que eu falo que é o exemplo em tudo. Então, por que isso? Porque a gente tem que ser verdadeiro. As dificuldades vão existir. Você ser um líder é você realmente administrar bastante coisas, né? E são coisas do trabalho, são coisas do dia a dia, são coisas da sua equipe. E você tem que ter o equilíbrio. Então, e principalmente você não chegar um dia com humor, outro dia com outro humor. Isso não é um comportamento de um líder de resultado. Então, esse fator também ele é muito importante, né? Não ser uma pessoa instável, Júnior. Instável, isso é a palavra, muito bem. Você não pode ser uma pessoa instável, você tem que ter uma constância. Ter uma constância, isso é muito legal. E o sétimo aqui, para a gente poder fechar, o sétimo fator é você ser direcionado por resultados. É isso aí, você ser direcionado por resultados, porque tudo que você faz é para ter resultado, né? Tudo que você faz no seu dia a dia de trabalho tem que ter resultado. O mundo é movido por resultado, a vida é movida por resultado. Só que com esses outros 6 fatores, você consegue equilibrar tudo isso para ser uma pessoa direcionada por resultados. Porque assim, ó, todo mundo que está aqui, você pode se perguntar ou perguntar para um amigo seu que está do lado, um parente, uma mãe, um pai, um esposo. Para a Rosângela mesmo está do meu lado aqui. Rosângela, você quer piorar de vida? Nunca. Tá entendendo? Então todo mundo quer melhorar, todo mundo quer ter resultado. Então você como líder, lembra lá do conceito? Liderar você entregar resultado através das pessoas, na cultura da empresa, fazendo certo, com ética, com ensinamento, com tudo. Então você tem que ser um líder direcionado por resultados. E resultado para quem? Olha só que legal, hein? Primeiro para o cliente. Você como líder tem que focar no cliente. Segundo, você tem que focar no resultado da empresa. Terceiro, você tem que focar para o resultado da sua equipe. Olha só, Rosângela, que legal. Então você tem que ser direcionado por resultado. Para quem? Primeiro para o cliente, segundo para a empresa e terceiro para a sua equipe. Porque o seu resultado como líder, ele vai ser uma consequência de tudo isso. Partindo do princípio que você procurou uma empresa que tem uma cultura, princípios de gestão e tem meritocracias para você crescer. Então é o que acontece no Grupo Ideal Trends. E a gente traz até um conceito, né? Você tem que ser doce com as palavras e duro com o resultado. Doce com as palavras é você ser uma pessoa educada, uma pessoa correta, uma pessoa ponderada, com bom senso, mas o objetivo que foi traçado, a meta que foi alinhada, a estratégia, a sua comunicação foi muito clara, a sua equipe comprou tudo isso, cara, você não pode perder o foco de ser direcionado por resultado. Porque hoje o que move é resultado. Tudo que você falar para mim aqui, ou der algum exemplo, você pode ver que no final você espera o resultado de alguma coisa. Fantástico. Você como pai, cuidando da sua família, você espera uma família feliz, harmoniosa, que seus filhos cresçam correto, sejam pessoas íntegras, né? Você se dedicando ao seu estudo. Que resultado você quer disso? Adquirir conhecimento, crescer.
Você que vai para uma academia, você quer pegar um condicionamento físico, ter a barriga de tanquinho, como muitos querem, não é isso? Ter um corpo aí realmente bem alinhado. Então, tudo é resultado. E você, como líder, não pode deixar de estar direcionado por resultado, com todos esses fatores aqui, né? Então, seriam esses 7 fatores aqui que nós colocamos. Eu queria só repetir eles aqui rapidamente. Primeiro é você ser exemplo. Segundo é você saber contratar. Terceiro é você saber fazer planejamento. Quarto é você ter uma boa comunicação. Quinto é você estar presente com a sua equipe. Sexto é ter equilíbrio. E sétimo é você ser uma pessoa focada e direcionada para o resultado. Fantástico, Júnior. Então, tá aí os 7 fatores críticos para você ter sucesso na sua liderança, né? Para você dominar cada um desses fatores. Assista novamente esse vídeo, ele vai ficar disponível aqui no nosso canal. Compartilhe com seus amigos, com outros líderes que você acredita que toda essa visão faça total sentido no dia a dia e possa realmente enriquecer, né? E para que a gente seja cada vez uma pessoa melhor, naturalmente eu me torno um líder melhor. É isso aí, Rosângela. E eu só queria fazer algumas considerações aqui, que é muito legal para fechar tudo isso, tá? Quais seriam as considerações que eu acho que é legal, que complementa tudo isso, tá? Para você que é líder, para você que vai ser líder, isso para mim também, eu sempre coloco aqui, ó, cuidado com a teoria e a prática, tá? Você aprende na prática, a prática que vai te dar realmente a musculatura, a autoridade, a vivência na prática que vai te trazer esse resultado. A gente tem muito isso, né, Rosângela? Você busca conhecimento através de leitura, através de falar com pessoas, mas o verdadeiro forma de você buscar conhecimento e ter resultado é falar com um campeão. Você entrou numa equipe de vendas, quem que é o campeão? Cola nele. Eu já falei isso. Você está numa equipe de liderança, quem que é um líder que entrega resultado na companhia? Cola nele, né? E então isso é muito importante. Essa é uma da primeira consideração que eu ia fazer. A segunda, você como líder precisa ter mentores também. Mentor é uma pessoa que tem resultado numa área específica que você quer avançar. Tenha mentores para ele te direcionar para que você acerte o alvo mais rápido. O mentor é para te ajudar a acertar o alvo mais rápido, porque ele é uma pessoa de resultado naquela área. Outro ponto, você como líder, entre engajamento e motivação, eu sempre falo isso, trabalhe com engajamento, engaje a sua equipe na visão, no propósito, na cultura da sua empresa, seja um multiplicador dos princípios da sua empresa, engajando as pessoas na visão e no propósito. E a motivação, use como ferramenta do seu dia a dia. As pessoas invertem, eles querem usar a motivação para extrair o melhor das pessoas. Não, a motivação é apenas uma ferramenta que você vai usar em algum momento do seu mês para realmente extrair o resultado. Mas procure engajar as pessoas na visão, tá bom? E eu gosto de fechar sempre da minha parte aqui falando do combustível de sucesso. Qual que é o combustível de sucesso para o profissional, para o líder, para o ser humano, tá? É o seguinte, é muito trabalho duro, tenha muito trabalho duro. Trabalho é a porta de entrada para a realização do sucesso. Então, é muito trabalho duro. Segundo, tenha muito respeito. Segundo, respeito. Terceiro, tenha muita humildade. E quarto, tenha muita gratidão. Com esse combustível e você aplicando todos esses 7 fatores que tem dado muito certo para nós, eu acredito que possa dar muito resultado para você. Espero que essa mensagem realmente tenha sido muito clara, que você tenha anotado tudo isso, revise isso e coloque em prática no seu dia a dia, tá bom? Obrigado a toda a liderança do Caminho Ideal, do IDEA, por mais essa oportunidade de estar aqui com vocês. É isso aí, Júnior. Obrigado pela sua audiência. Nos vemos no próximo programa.